Ore comigo assim: Pai, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus e peço que o Senhor ministre no mais profundo do meu coração. Se for preciso me confrontar, me confronte. Se for preciso me curar, me cure. Mas não permita que eu volte para minha casa, para os meus afazeres, para a minha cidade, da mesma forma que eu cheguei aqui. Tudo que eu quero é estar no centro da Tua vontade, cumprindo o Teu propósito, juntamente com a minha família, todos os dias. Que assim seja. Essa é a minha oração, em Teu nome, Jesus, amém. Olhem para mim. Vocês estão preparados? Então eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Se você não trouxe, não tem problema, ouça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 11 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olhe para mim. Sabe, eu aprendo muito com esta parábola. Eu vejo que esse pai era um pai presente, era um pai amoroso, um pai dedicado aos seus filhos. Mas diz o texto que um dos filhos, de uma hora para outra, ele decide sair de casa. E por que esse filho decide sair de casa? Porque ele acredita em algumas mentiras. Quais mentiras, pastor? Ele acredita na mentira que é melhor viver longe da casa do pai, que é melhor viver longe da intimidade do pai, que é melhor seguir o seu caminho. Então ele chega para o pai e abre o coração, e quem ama dá liberdade. Esse pai amava tanto esse filho que deu liberdade para ele seguir o seu caminho. Inclusive, ele antecipa a herança. E diz o texto então que o filho sai de casa, mas em um determinado momento esse filho cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra de onde? Ele lembra da casa do pai. E por que ele lembrou da casa do pai? Porque aquele pai gravou boas lembranças na memória daquele filho. Ele disse para si mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele está realmente decidido voltar para casa, porque ele tem boas lembranças do pai. Olha a importância de você gravar boas lembranças na memória das pessoas que você ama. Lá em casa nós temos esse cuidado. Isabela, minha filha, quando tinha entre 8 e 9 anos,
eu mandei flores para ela na escola. A professora, quando recebeu as flores, pensou que as flores eram para ela, estava completamente enganada. As crianças estavam no recreio e quando elas voltaram, a professora disse: meninas, essas flores é para uma de vocês. Isabela disse: pai, nesse momento meu coração queria saltar para fora. Mas em seguida, a professora disse: Isabela Rostirola, essas flores são para você. Pai, nesse momento eu não sentia mais as minhas pernas. Quando eu vi que as flores eram do pai, eu fiquei muito feliz. As minhas amigas também queriam receber flores dos pais. Ei, eu fui o primeiro homem a mandar flores para minha filha. Nenhum outro homem na face da terra vai conseguir essa façanha. Isabela tem 15 anos hoje. Daqui muitos e muitos anos, eu vou conhecer meu genro. E eu quero dizer para ele o seguinte: olha, você pode ser o terceiro a mandar flores para Isabela, porque primeiro fui eu, segundo foi o irmão dela, e terceiro pode ser você. Boas lembranças. Michele, minha esposa, quando completou 37 anos, eu dei 37 presentes para ela. Olha as mulheres, avivamento aqui em Olímpia, hein? Os homens estão pensando: o que eu vim fazer na conferência? Ouvir esse cara, que nos primeiros 10 minutos já me gerou uma despesa enorme. Mas tenho certeza que as mulheres estão pensando: eu vejo que esse pastor do Café com Deus Pai é profeta. Amém ou não amém, mulheres? Mas um homem nunca coloca um outro homem em uma saia justa. Quando eu completei 40 anos, Michele me deu 40 presentes. Tem presente para todo mundo. Boas lembranças. Esse filho volta para casa e quando ele está diante do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está completamente arrependido. Ei, o arrependimento também te lança novamente ao propósito. Só que esse filho acreditava ainda em uma mentira. Qual mentira, pastor? Ele continua dizendo: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse pai não dá ouvidos a essa mentira e diz para os seus servos: depressa, tragam vestes novas e vistam ele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Matem-no, um novilho gordo, e vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Só que esse pai tinha um outro filho que não sai de casa, mas que também acreditava em algumas mentiras. Quando esse outro filho se aproxima da festa, ele fica indignado. O pai vai ao seu encontro e ele diz para o pai: como assim, pai? Como assim o senhor festejar a volta deste teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas? A mim nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, este teu filho, tu matas o novilho gordo e faz uma festa? Como assim, pai? A parábola diz que esse pai olha para o filho e diz assim: filho, tudo que o pai tem é seu. Em outras palavras, esse pai está dizendo para o filho: filho, você está acreditando em algumas mentiras, que você nunca teve direito a nada, que eu nunca te dei nada, que o seu irmão tem privilégio. São mentiras, filho. Tudo que o pai tem é seu, é só desfrutar. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode conhecer a Deus, você pode ocupar uma cadeira de uma igreja, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver um relacionamento com Deus Pai, você não desfruta daquilo que já está disponível. Esse filho não sai de casa, ele estava próximo do pai, mas ele não tinha um relacionamento íntimo a ponto de desfrutar daquilo
que estava disponível para ele. Não é que os céus vão se abrir, os céus já estão abertos. Não é que Jesus vai morrer na cruz do Calvário, não, ele já morreu e ele já levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos curados, sarados, libertos para viver a liberdade do céu na terra. Mas muitas vezes a falta de intimidade impede você de desfrutar daquilo que já está disponível. Ambos os filhos eram dirigidos por mentiras. O que sai de casa e o que permanece. Ambos eram dirigidos por mentiras. E eu te pergunto nessa noite: o que dirige você? O que dirige a sua vida? Todo indivíduo, sem exceção, todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. E a pergunta nessa noite é: o que dirige você? O que dirige a sua vida? Quais mentiras você está acreditando? Que você não é capaz, que você não consegue, que o seu casamento não tem mais jeito, que os seus filhos estão perdidos e você nunca mais vai conseguir resgatá-los, que você nunca vai ter uma história de sucesso. Quais mentiras você está acreditando? Quais mentiras? Responda para você mesmo, para você mesma. Ou talvez não sejam mentiras, talvez o que dirige você é um vício, seja o vício do álcool, do cigarro, das drogas, dos jogos. Não, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, eu não jogo. Então talvez seja o vício da pornografia, porque a pornografia vicia mais do que a cocaína. E a pornografia está dirigindo você. Tudo que você perde o controle te dirige. Ou talvez não sejam vícios. Talvez seja uma mágoa. Alguém te magoou, alguém te feriu. E até hoje você não conseguiu liberar perdão. Talvez você veio para a conferência para tentar o perdão. Porque talvez você, mulher, foi traída e você disse para você mesma: eu não consigo mais. Ou talvez você, homem, foi traído. Eu não sei, eu não te conheço. Eu quero que você personalize essa palavra para a sua realidade. E a pergunta é a seguinte: o que está dirigindo você neste exato momento? Talvez não seja uma traição, mas talvez seja um abuso que você sofreu na infância, na adolescência, na juventude. Você nunca falou isso, você nunca abriu isso para as pessoas, mas até hoje isso sangra a sua alma. Ou talvez seja uma deslealdade, uma ingratidão. Como é difícil lidar com a ingratidão, não é verdade? É muito difícil. Talvez você ajudou alguém e esse alguém simplesmente deu as costas para você. E você disse para você mesmo, para você mesma: eu nunca mais vou ajudar. Eu nunca mais vou ser bobo, boba. Eu não sei. Entenda que todos nós, sem exceção, todos nós nascemos para ser íntimos de Deus Pai. Todos nós nascemos para sermos íntimos de Deus Pai. Quando você é íntimo, íntima de Deus Pai, você descobre o propósito para o qual você nasceu. E assim você segue o seu destino. Não tem como você seguir o seu destino sem descobrir o propósito. E não tem como descobrir o propósito sem ser íntimo, íntima de Deus Pai. O fato é que quando você é íntimo, íntima de Deus Pai, você descobre a sua identidade.
e você opera a partir dela. Ou seja, você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Agora, quando você não é íntimo e íntima de Deus, você opera a partir das suas circunstâncias, a partir das opiniões alheias, a partir das mentiras. Você já ouviu falar que uma pessoa ferida fere? Que uma pessoa magoada magoa? Porque ninguém dá aquilo que não tem, você só entrega aquilo que você recebe. Por muitos anos eu operei a partir das circunstâncias contrárias, a partir das opiniões alheias. E eu trilhei um caminho para longe do propósito para o qual eu nasci. Mas quando eu tive um encontro com Deus Pai, eu descobri de fato a minha identidade, e eu comecei a operar a partir dela. Quando você sabe quem você é, você vive uma liberdade profunda. Você sabe que a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Você sabe que a sua luta não é contra o seu irmão, mas é contra as potestades, contra o inimigo. Então há uma diferença muito grande em você operar a partir das circunstâncias e você operar a partir de quem você nasceu para ser. Todos nós nascemos para um propósito. Sem um significado a vida não tem relevância, não tem esperança. Então você precisa decidir ser dirigido por propósito ou ser dirigido por circunstâncias contrárias, por mentiras, por opiniões alheias. Qual é a sua escolha? Ser dirigido por propósito parte do princípio de saber quem você é, ou seja, resolver o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não é as contas para pagar na segunda-feira, não é o seu cônjuge, não é os seus filhos, não. O maior problema da humanidade é orfandade, é a orfandade. Esse é o maior problema da humanidade, é a orfandade. Você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida. É aquilo que eu falei, descobrir sua identidade faz você operar a partir de quem você nasceu para ser, a partir da sua identidade de filho, de filha, e não a partir das circunstâncias. Então, até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Talvez você chegou aqui na conferência perdido, perdida, pensando em colocar um ponto final na sua história, no seu casamento, na sua família. Talvez você até hoje não descobriu o propósito para o qual você nasceu. Talvez você não consiga encontrar nenhum valor na sua vida. Eu quero te lembrar com um exemplo bem simples quem você é. Você concorda comigo que toda semente, seja de uma planta, de uma flor, de uma árvore frutífera, tem um DNA de algo extraordinário? Sim ou não? Então, se eu pegar uma semente de uma árvore frutífera e eu lançar nesta plataforma, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Por quê? Porque ela não foi criada para estar aqui. Mas se eu pegar a mesma semente e eu lançar em terra fértil, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Uma semente dá quantos frutos? Centenas e milhares. Se uma semente tem o DNA de algo extraordinário, imagine você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu quero te lembrar nessa noite de algo muito importante. Você tem o DNA de Deus plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Então, por que se diminuir? Por que ser dirigido, dirigida por circunstâncias contrárias? Por que acreditar em mentiras?
Na vida você tem duas escolhas: ou você se vitimiza, ah pastor, mas a vida me machucou, o senhor não sabe da minha história, o quanto eu sofri. Tudo bem, a vida machuca, mas eu quero te lembrar nessa noite, Deus cura. A vida machuca, mas Deus cura. Se você caminhar neste caminho da vitimização, você vai chorar uma vida inteira, e você vai perder pessoas que estão ao seu lado. Mas o outro caminho é o caminho da cura, é quando você escolhe ser curado, curada, e a sua maior dor se tornar no seu maior testemunho. Porque assim como uma pessoa ferida fere, uma pessoa curada cura. Há uma diferença muito grande. A vida também me machucou, só que eu escolhi ser curado, para hoje curar pessoas. Então, independente da sua história, independente do que você passou, se você foi traído, traída, se você foi rejeitado, rejeitada, se você foi abusado, abusada, é noite de cura, é noite de você abrir o seu coração, é noite de confronto, é noite de você dizer: Senhor, faça em mim o teu querer, a tua vontade. Deus não te trouxe para esta conferência por um acaso, não. Você não caiu aqui de paraquedas, não. Deus te trouxe aqui porque Ele marcou esse encontro. Ele quer te curar, Ele quer transformar a sua realidade, para você transformar outras realidades. Então se permita, reconheça o que está em ruínas dentro de você. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. E eu iniciei essa mensagem te perguntando o que dirige você. Entenda que assim como uma semente fora da terra fértil não pode germinar, crescer, florescer e frutificar, você fora da presença de Deus jamais poderá cumprir o propósito. Uma semente fora da terra nunca passará de uma promessa, mesmo carregando algo poderoso. Você quer viver uma vida satisfeita? Você quer ser feliz? Você quer realmente ter uma família edificada na rocha? Se permita ser curado, curada. Reconheça nessa noite o que está em ruínas e deixa Deus te curar, transformar. Se você precisa exercer o perdão, hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu não sei da sua história, eu não sei da sua vida, mas uma coisa eu sei: é possível. É possível. Mas muitas vezes a falta de paternidade, a falta de intimidade com Deus gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente questionando certas coisas que lhes sobrevêm. A humanidade está cheia de perguntas, questionando certas coisas, porque não tem intimidade com Deus. Entenda uma coisa: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem muita gente empurrando com a barriga. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Esse jovem, quando escreveu, estava completamente perdido. Deixa eu compartilhar rapidamente um pouquinho da minha história. O meu bisavô, um imigrante da Itália, veio morar no Rio Grande do Sul, na região de Gramado. E ele conheceu uma imigrante da Itália também, chamada Palmira, minha bisavó.
Eles se casaram e tiveram 19 filhos. Bastante. Sabe, naquela época eles iam dormir muito cedo, 5 horas da tarde. Não tinha televisão. Mas sabe, Bispa Geisa, meu bisavô fez certinho. Porque hoje, quando eu atendo casais de namorados, eu digo: não faça sexo. E quando eu atendo casais casados, eu digo: faça sexo. Porque quem não pode está fazendo e quem pode não faz. Casamento não é só sexo, mas sexo diz muito sobre o seu casamento. Os homens estão celebrando aqui, né? Estão por dentro assim. Chegar em casa, né? Nem em casa, vai chegar no hotel hoje, né? Olha o que o pastor ministrou. O Cláudio acabou de ministrar uma palavra lindíssima. Mas eu não quero falar para casais. Ou melhor, a minha mensagem não é focada no relacionamento a dois, mas sim focada no indivíduo que precisa de cura nessa noite, para então viver um bom relacionamento a dois. Porque estou ministrando para casais. Então eu quero que você entenda. O meu bisavô casou com a minha bisavó, chamada Palmira, tiveram 19 filhos. E o meu bisavô, ele se tornou em um homem alcoólatra. Ele era dirigido pelo vício. Consequentemente, um homem muito violento. Ele era tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. Dos 19 filhos, um deles é o meu avô, chamado Atílio, que cresceu nesse lar violento, se tornou um homem e replicou tudo aquilo que o pai dele era: alcoólatra e violento. Até porque filhos não vêm prontos, filhos se constroem. O meu avô era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo, colocava ela dentro de barril de vinho e jogava morro abaixo. Ela vai morrer aos 26 anos de idade e ela vai deixar 3 órfãos. O mais velho era meu pai, que ainda era uma criança, que parte da sua infância presenciou muita violência. Se tornou um homem, se casou com uma mulher lindíssima chamada Edith, minha mãe, e replicou tudo aquilo que o pai dele era, que o avô dele era: alcoólatra e violento. O meu pai era tão violento que ele desfigurava o rosto da minha mãe. No dia do seu casamento ele já aparece alcoolizado. Minha mãe, que era tratada como uma princesa pelos meus avós maternos, agora está com um grande problema. Minha mãe já começa a sofrer violência nas primeiras semanas de casada. Minha mãe não pode voltar para casa porque meu pai ameaça, dizendo que se ela voltasse, ele a mataria. Então minha mãe tem que ficar nesse casamento presa. Mas chega um dia, o meu pai olha para ela e diz assim: Edith, se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. Então minha mãe decide engravidar. E quando ela está grávida de 7 meses, o meu pai bate tanto nela, inclusive na região da barriga, que minha mãe entra em trabalho de parto, nasce meu irmão, mas dura apenas 24 horas. Agora minha mãe está com o filho morto nos braços, o filho da esperança, o filho que mudaria o seu casamento, que mudaria o meu pai. Ela tem que enterrar. Minha mãe está arrasada. Minha mãe enterra o meu irmão, volta para casa, e o meu pai continua dizendo: Edith, se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe tenta uma segunda gravidez, e quando ela está grávida de 8 meses, o meu pai chega em casa, bate tanto nela, deixa ela praticamente toda machucada, desfigurada, joga ela na cama. Se não bastasse, ainda jogou 2 baldes de água fria. Nós moramos numa região fria, e fez a minha mãe dormir molhada.
Pela manhã, minha mãe estava entrando em trabalho de parto, que durou 8 dias, e no 8º dia nasceu meu irmão. Mas meu irmão nasceu com muitos problemas de saúde, não podia ser diferente. Durante toda a gestação, minha mãe sofreu violência. Então meu irmão teve que ficar hospitalizado por algumas semanas. Mas depois de algumas semanas, o meu irmão estava de alta, minha mãe levou para casa. Ele vinha crescendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E quando meu irmão completou 4 meses de idade, minha mãe deu de mamar, colocou no berço. E para surpresa dela, pela manhã, quando ela foi no berço, ele estava morto. Minha mãe chegou ao fundo do poço. Minha mãe agora estava com um filho morto nos braços. O filho que era a alegria da sua vida, porque a vida dela não fazia sentido sem ele. Minha mãe quer partir juntamente com o filho. Minha mãe está desesperada. Naquela época o velório era feito em casa e o caixão também era produzido no quintal de casa. Minha mãe disse que até hoje ela escuta o barulho das marteladas fabricando o caixão do filho. Até hoje. Minha mãe não tinha nenhuma foto do meu irmão, mas no dia do velório minha mãe chamou um fotógrafo para fazer uma foto e eu trouxe a foto para mostrar para vocês. Esse era o meu irmão, que morreu aos 4 meses, vítima de uma família completamente disfuncional, de um pai completamente violento por conta do álcool. Os médicos falaram que enquanto ele esteve internado, ele lutou muito pela vida. Ele nasceu com um problema no coração que para os médicos estava solucionado, mas por conta de estar em um ambiente completamente violento, os médicos acham que isso levou ele a óbito. Lutou pela vida, mas aos 4 meses partiu. Minha mãe enterra o meu irmão, volta para casa arrasada, e meu pai continua dizendo: Edith, se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. Então minha mãe tenta uma 3ª gravidez, e quando ela completa 9 meses, nasce a minha irmã Rosana. Rosana nasceu com muitos problemas de saúde, não podia ser diferente. Então Rosana tem que ficar hospitalizada 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. E quando Rosana completa 9 meses de idade no hospital, minha mãe recebe a notícia que ela tinha partido. Minha mãe chega no fundo do poço, se coloca no lugar dela. A vida para ela não faz mais sentido. Minha mãe está depressiva. Minha mãe enterra minha irmã, volta para casa e meu pai continua dizendo: Edith, se você engravidar novamente, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe não acredita mais no meu pai. Minha mãe está arrasada. Mas depois de um tempo, minha mãe decide adotar a minha irmã mais velha, uma criança crescida com 1 ano e meio de idade. Minha mãe levou a minha irmã para casa, achando que o meu pai mudaria, mas o meu pai só vinha piorando. Agora, o problema tinha aumentado, porque não era só minha mãe sofrendo violência, era minha irmã também. Minha mãe está realmente numa situação muito delicada. Só que chega um dia, o meu pai olha para minha mãe e diz assim: Edith, se você engravidar de um filho homem, eu prometo que eu deixo de beber. Eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe então decide acreditar no meu pai. Tenta uma 4ª gravidez. E para surpresa dela, quando chega o dia do nascimento, é a minha irmã Cristiane, é uma menina. Agora é minha mãe e 2 meninas correndo do meu pai. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez. E chega o dia do nascimento, nasce a minha irmã Michele. É uma menina. Agora é 3 meninas e minha mãe correndo do meu pai. Minha mãe está desesperada. Minha mãe não quer mais engravidar, mas segundo ela engravidou de mim por um acidente. Ela falou para mim, Bispo Alex, quando eu tinha 17 anos,
que eu fui um acidente. Nessa época eu já conhecia Deus. E eu disse para minha mãe: mãe, eu não sou um acidente. A Bíblia diz que antes que eu chegasse no seu ventre, Deus já tinha me projetado. Eu quero dizer para você nessa noite, se algum dia você ouviu dos seus pais que você não foi projetado, que você é um acidente, eu quero te lembrar: você é um sonho de Deus realizado. Essa é a verdade, não tem outra verdade. Você é um sonho de Deus realizado. Nasceu o Júnior, mas o meu pai não cumpriu com o combinado, e a minha primeira surra foi aos 7 meses de idade. Entrando um pouquinho na minha história, não tinha como eu contar a minha história sem compartilhar com vocês a família que eu nasci. Meu pai chegou em casa de madrugada, eu estava dormindo na cama com a minha mãe. Era uma noite fria, e meu pai disse para minha mãe: tira essa criança da cama. Minha mãe tentou argumentar com ele para que ele deixasse eu dormir no meio deles, mas não deu tempo. Meu pai tirou a cinta, começou a me bater, me jogou no berço e impediu minha mãe de me socorrer. Amanheceu o dia e eu ainda soluçava. Minha mãe só pôde me pegar no colo quando meu pai foi trabalhar. Minha mãe disse que eu estava todo marcado. E sabe, por ter nascido num lar disfuncional, em um lar completamente violento, eu me tornei numa criança muito problemática. Foi muito difícil para mim. Por exemplo, eu não consegui participar do jardim de infância, porque eu desenvolvi uma dor na barriga tão forte que eu cheguei até a ficar internado. Os médicos nunca acharam um problema. Claro, meu problema era completamente psicológico. Pense comigo, toda vez que meu pai chegava em casa, minha mãe gritava: corre, ele está chegando. Então as minhas irmãs que eram maiores corriam na frente, e eu que era o caçula, minha mãe sempre me pegava no colo. Então o colo da minha mãe sempre foi meu porto seguro. Como ficar num jardim de infância onde minha mãe não estaria presente? Então eu não consegui. Mas aos 7 anos, minha mãe me obrigou a ir para a escola. E por eu ser uma criança muito introvertida, eu não conseguia me relacionar com ninguém, porque nessa idade eu já era muito machucado. Tinha muitas feridas no meu interior. Quanta violência sofrida em casa. A polícia ia todos os dias lá em casa. Eu tinha trauma de policiais. Dormíamos na rua ou nas casas dos vizinhos. E ir para a escola para mim foi muito difícil. E por eu ser muito calado, muito introvertido, eu virei o saco de pancada dos rapazes. Então eu apanhei muito na escola. Então se coloque no meu lugar. Em casa era um lugar de violência, e na escola não era diferente. Eu lembro de cenas no término da aula, os rapazes me chutando, eu caído no chão, eles jogando minha mochila longe. Eu tinha uma única conga. Quem é da época da conga aqui? Você tem mais de 40 anos. Não precisa lembrar, pastor. Ei, envelhecer é uma questão de humildade. Envelheça, faz parte do processo. E é lindo envelhecer, mas ninguém quer, né? Acelerar o processo. Então eu lembro de cenas onde eu era muito violentado. Por exemplo, eu não sei jogar futebol num país onde a bola nasce junto com o menino. E por que eu não sei jogar futebol? Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos rapazes, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E essas mentiras se tornaram verdades, e eu comecei a operar a partir delas. E o Júnior foi se paralisando fisicamente. Então meu andar começou a se tornar em um andar completamente lento. Se eu encontrasse alguém na rua, eu ficava parado, eu só continuava se não tivesse ninguém por perto. E isso foi até os meus 22 anos de idade. Eu já era casado, eu tinha um carro, minha esposa no lado. Eu só descia do carro se não tivesse ninguém por perto.
com 22 anos. Foram anos paralisados porque eu operava a partir das opiniões alheias, a partir das circunstâncias contrárias. Dias atrás, um jovem chegou para mim e perguntou: pastor, qual foi mais difícil, a sua casa ou a escola? E sabe, eu coloquei na balança. Ambos foram difíceis, mas eu acredito que a escola foi mais difícil, porque em casa eu tinha minha mãe, e na escola eu não tinha ela, e foi muito difícil para mim, porque eu fui muito ridicularizado, eu apanhei muito na escola, eu era aquela criança esquecida no banco da escola, eu nunca participei de uma aula de educação física, do recreio, eu me escondia atrás do ginásio. Quantas vezes eu fiz tudo na calça por conta do nervosismo, porque eu sabia que se eu encontrasse algum rapaz, eu ia apanhar. O horário 15 para meio-dia, quando batia o sino, eu tinha trauma. Isso prolongou por muitos anos, esses traumas, de lidar com as pessoas, de olhar para o relógio. Isso foi aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, aos 11, aos 12 e aos 13 anos eu entrei numa depressão profunda, e eu só pedia a morte, eu não queria mais viver. Nessa época eu desisti da escola, e não houve meio, minha mãe não conseguiu mais me mandar para a escola. Eu estava no fundo do poço, aos 13 anos. E eu me tranquei no meu quarto. Nessa época o meu pai, ele já estava ficando doente, então ele não trabalhava mais. Minha mãe tinha que fazer blusas de lã para vender, ela era sacoleira. Minha mãe tinha que sustentar a casa, sustentar o vício do pai e cuidar dos filhos. Então, o meu pai saía cedo para o boteco, minha mãe saía cedo para trabalhar, e eu me trancava no meu quarto, e ali eu ficava. Eu só saía do meu quarto quando meu pai chegava à noite, porque nós tínhamos que dormir na rua, porque não tinha como dormir no mesmo ambiente. Meu pai era muito violento, a polícia nem ia mais lá em casa, porque nós chamávamos a polícia várias vezes no dia. E no meu quarto eu comecei a acreditar em outras mentiras. Nessa época eu chupava dedo e cheirava fralda. Minha mãe, sem saber, disse: Júnior, você não pode mais cheirar fralda, você cresceu. E quando minha mãe tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado as minhas pernas. Eu fiquei pior do que eu estava, e eu comecei a piorar e acreditar em outras mentiras. Por exemplo, os meus olhos são claros porque eu puxei a minha mãe. Eu sou muito parecido com ela. Eu trouxe uma foto para mostrar para vocês. Pode colocar para mim. Olha só o quanto eu sou parecido com a minha mãe. Só o cabelo muda. E o meu pai era moreno. Eu trouxe também uma foto do meu pai, uma carteirinha que ele tinha, carteirinha de pinguça. Lá em casa ele tinha tanto orgulho, pode colocar para mim. Ele tinha tanto orgulho de ser cachaceiro que ele tinha uma carteirinha. O meu avô tinha essa carteirinha, o meu bisavô tinha essa carteirinha. Eles eram italianos orgulhosos de serem pinguças. E o meu pai era moreno, completamente diferente. E eu comecei a acreditar na mentira que meu pai não me amava, porque o meu pai nunca me pegou no colo desde quando eu nasci. Minha mãe falou: ele nunca se aproximou de mim, ele nunca me deu um beijo, eu nunca toquei no meu pai enquanto ele estava vivo. E a vontade de ter um pai era tamanha que eu comecei a acreditar nas mentiras, que meu pai não me amava, porque os meus olhos não eram os olhos dele. Os meus olhos eram claros e o dele eram escuros. Nos dias de hoje as crianças se cortam, eu não me cortava, eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos. Os meus cabelos eram claros e os cabelos do meu pai eram escuros,
eu puxava os meus cabelos, eu estava completamente enlouquecido, depressivo, porque tudo que eu queria era me relacionar com meu pai, era ter um pai. Eu estava no fundo do poço, mas foi aos 13 anos que eu estava na frente da minha casa, olhando os rapazes jogar bola. Talvez eu seria um jogador de futebol. Eu gostava muito de olhar. E eu estava na frente da minha casa e uma irmã chamada Irene, uma vizinha, se aproximou e disse: Juninho, vamos na igreja com a irmã hoje? E eu aceitei. E foi a melhor decisão da minha vida. Sabe, talvez a melhor decisão da sua vida foi vir na Elo Conference. Porque esta conferência pode mudar a sua vida e a sua família para sempre. E não só os seus filhos, mas os seus netos, os seus bisnetos, as próximas gerações. E quando eu cheguei na igreja, eles estavam cantando uma canção, e eu quero compartilhar com vocês o refrão dessa canção. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos juntos, cante e diga: oh, pra te adorar, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver onde flui o amor. Quando eu ouvi Casa de Deus, aonde flui o amor, eu fui tocado. Naquela noite o pastor ministrava sobre o amor de Deus Pai. Eu estava no último banco, e no término daquela mensagem o pastor fez um apelo: alguém quer se entregar totalmente a Deus? E eu, mesmo sendo introvertido, mesmo sendo paralisado fisicamente falando, eu decidi ir à frente. Cada passo que eu dava era como se fosse 1 quilômetro de distância. Aquele altar não chegava, mas quando eu cheguei no altar, eu me joguei no chão e eu comecei a chorar muito. Eu estava muito chateado com Deus, eu estava muito chateado com Ele. Eu não queria mais viver. Eu estava questionando por que eu estava nesta terra. Eu falei para Deus todas as minhas dores, as minhas feridas, o quanto eu sofri na escola. Eu falei para Ele quantas surras, o quanto eu fui ridicularizado, aonde os rapazes tiravam a minha calça e todos riam, e quanto mais eles faziam, mais eu ficava paralisado. Quantas palavras, todos os nomes que você imaginar, eu ouvi na escola. Eu era apenas uma criança, e eu estava completamente deformado, e eu estava chorando para Deus. Eu estava muito chateado com Ele. Eu falei para Ele como que era o meu pai era um monstro dentro de casa. Quanta violência nós sofremos. Eu estava realmente abrindo meu coração para Deus, e eu estava pedindo: eu quero morrer, eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E sabe, depois de ter chorado por alguns minutos,
ter falado para Ele as minhas dores e as minhas mazelas. Deus falou comigo, e quando eu me coloquei de pé, eu não era mais o mesmo. Exteriormente ainda eu era aquela criança completamente paralisada, mas interiormente algo tinha acontecido. Eu voltei para minha casa e eu falei com a minha mãe, eu disse: mãe, a senhora precisa ir no lugar que eu fui. Eu senti algo diferente, mãe, eu senti algo diferente. Eu ouvi a voz de Deus, mas minha mãe não deu ouvidos nessa época. Minha mãe tinha muitas preocupações, tinha que cuidar dos filhos, manter a casa, trabalhar fora. E para dormir nós tínhamos que cuidar, porque se meu pai chegasse, ele agredia, ele andou com facas na cintura por anos para matá-la. Então minha mãe não deu ouvidos, mas não impediu eu de continuar indo à igreja. Nessa época eu consegui uma bicicleta velhinha, caía a corrente 7 vezes para ir, 8 vezes para voltar. A igreja era um pouco longe, mas lá estava o Júnior, buscando um relacionamento com Deus. Eu não conseguia ver Deus como um pai, mas cada encontro era um toque. Foi um processo longo, porque eu fui me abrindo ao longo dos anos. Eu tinha muitas feridas. Eu lembro que no caminho que eu fazia, o caminho que eu fazia para ir para a igreja, eu sempre encontrava os rapazes jogando futebol, e toda vez que eu passava ali, eles me batiam. Era um tapa, era um chute, mas eu passava correndinho com a bicicleta. A vontade de estar na igreja era maior do que o medo de apanhar dos rapazes. Só que um dia minha corrente caiu bem aonde eles estavam jogando, e eu apanhei uma surra. E um dos rapazes chegou para mim e disse: você nunca mais se atreva a passar aqui, porque o dia que você passar aqui, nós vamos te quebrar todo. E eu estava impedido de ir para a igreja. Eu estava com um grande problema, porque era o único lugar que eu sentia algo de bom. Então eu descobri, na verdade, decidi fazer um outro caminho 3 vezes mais longe. Eu passava por outros 2 bairros, para então chegar na igreja por um outro lado. Mas eu não me lembro, dos 13 anos aos 22 anos, quando eu casei, ter perdido uma celebração na minha igreja. Eu não me lembro ter perdido um retiro. Eu ia para os retiros, eu me jogava no meio do mato, eu colocava o rosto em terra, e eu pedia para Deus mudar a minha história, mudar a minha família, mudar a minha vida. Eu não perdi uma vigília. Aos 14 anos eu estava decidido a descer as águas do batismo. Então chamei toda a minha família, ninguém foi, mas lá estava o Júnior. Eu trouxe uma foto para compartilhar com vocês. Eu estava tão decidido, eu sabia que algo estava acontecendo, e eu queria continuar. Quanto mais entrega, mais confiança. Quanto mais confiança, mais intimidade. Era o caminho que eu estava trilhando. Nessa época meu pai estava começando a ficar entrevado, e depois de alguns meses ele ficou no fundo de uma cama, todo entrevado, as pernas ficaram tortas, os pés vieram parar aqui na barriga, os braços ficaram assim. Meu pai ficou no amontoado de ossos, no fundo de uma cama. Ele era tão ruim que minha mãe ia dar um prato de comida para ele. Quando ela dava as costas, ele dava um jeito de jogar o prato de comida nela. Ele fazia tudo na calça, ele passava nele, na roupa de cama, para minha mãe limpar. E minha mãe decidiu cuidar do meu pai. Quantas vezes eu vi ela pegando ele no colo e colocando debaixo do chuveiro.
Só que numa tarde, meu pai chamou a minha mãe e todos os filhos. E quando rodeamos a cama, notamos que o pai não estava bem. Então decidimos falar de Jesus para ele. E naquela tarde, meu pai aceitou a Jesus. E pela primeira vez eu vi meu pai chorar. E ele olhou para minha mãe e começou a pedir perdão para ela, pelos 28 anos que ele fez ela sofrer, pelas mortes dos meus irmãos. E assim que ele começou a falar, a língua dele começou a enrolar, e ele começou a passar mal. Chamamos a ambulância levou meu pai para o hospital, onde ele ficou 15 dias internado. E depois de 15 dias meu pai voltou para casa, mas voltou dentro de um caixão. Meu pai morreu aos 54 anos, quando eu tinha 14 anos. Enterramos o pai, voltamos para casa e começamos a andar nos cômodos da casa. Era uma casa toda quebrada, não tinha porta, não tinha janelas. Era uma casa muito engraçada. E eu disse para minha mãe: um dia Deus vai nos dar condições para construirmos uma linda casa. E sabe, Deus nos deu. Eu acabei de comprar um terreno e eu vou construir uma linda casa para minha mãe. Sabe a impressão que eu tenho, que ela está no final da vida dela. Mas o lindo de tudo isso é que Deus é um Deus que não esquece os detalhes. Eu falei quando eu tinha 14 anos que um dia Deus nos daria condições. Anos se passaram, tem 30 anos isso, e Deus não esqueceu. Tem promessas que são imediatas. O ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem promessas que são 10 dias. De Lucas 24:49 para Atos 2, quando veio o mover do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, 10 dias. Agora tem promessas que é 25 anos, Abraão. A minha foi 30, nesse sentido. Mas o fato é que quando Deus promete, Ele é um pai que cumpre. Ele não é um pai terreno. Aos 15 anos, eu tinha uma missão: ganhar minha mãe, minhas irmãs. Minha mãe, minhas 3 irmãs e os meus 3 cunhados, aos meus 15 anos, todos estavam descendo as águas do batismo na minha igreja. Algo estava acontecendo, Deus estava movendo, Jesus estava chegando na minha casa de uma forma tão linda, curando as minhas irmãs, curando a minha mãe. Eu já estava no processo de cura. Nessa mesma época, aos 15 anos, eu olhei para minha mãe e eu disse: mãe, eu quero voltar a estudar. Eu consigo agora. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu consigo, mãe. Eu só peço para a senhora não me matricular na mesma escola que eu estudei. Eram muitos traumas. Então minha mãe me matriculou em uma outra escola. E mal eu sabia que essa outra escola seria pior do que a primeira. E eu apanhei até os meus 19 anos de idade. Eu já era um jovem. Os rapazes vinham atrás de mim me chutando, baixando minha calça. E eu não tinha nenhuma expressão. Eu andava lentamente, porque eu acreditava ainda na mentira que eu não sabia andar. Sempre de cabeça baixa, sempre com muita vergonha do meu rosto. Eu me achava muito feio por ser parecido com a minha mãe. E por anos eu odiei os meus olhos, porque eu achava meus olhos horríveis. Eu não queria ter os olhos claros. Eu não tinha a minha identidade bem resolvida. Eu não sabia quem eu era. Então o que as pessoas falavam se tornavam verdades na minha vida. Quando você não sabe quem você é, qualquer opinião alheia define você. Qualquer opinião alheia
te paralisa. Então, aos 19 anos eu estava me formando. Eu não sei como eu me formei, porque até os 19 anos eu não tinha feito nenhuma prova, não tinha apresentado nenhum trabalho. Eu não aprendi nada na escola, nada. Eu não lembro de nada, a não ser dos bullying, da violência que eu sofri. Então eu estava com o certificado na mão e eu disse para mim mesmo: eu nunca mais entrarei em uma sala de aula. Só que nessa época eu tinha conhecido Michele, e Michele disse para mim: não, você vai fazer uma faculdade. A minha esposa é filha única, então Michele é muito bem resolvida. Você pode falar o que quiser dela, ela vai dormir a noite toda, e ela não está nem aí para você, ou melhor, para as críticas. Michele é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. E ela disse: você vai fazer uma faculdade? Eu disse: mas eu não consigo, eu nunca fiz uma prova. Você consegue? O meu sogro e a minha sogra também me ajudaram. Sabe, na vida Deus sempre vai colocar pessoas para te ajudar. Tem muita gente torcendo por vocês. Algumas estão aqui. Olha quantas pessoas, quantos voluntários que estão pagando o mesmo valor que você pagou para servir. Parabéns, vocês me inspiram. Na vida, o mais importante não é aquele que senta na ponta da mesa, mas aquele que puxa a cadeira. Jesus veio nessa terra para ser servido, e quanto mais nós servirmos, mais nos parecemos com Ele. Então, eu entrei na faculdade, eu fiz uma faculdade, depois eu fiz uma outra faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação, e até hoje eu corro atrás do prejuízo, porque foram muitos anos sem aprender. Mas eu aprendi uma coisa: nunca é tarde para recomeçar com Deus. Aos 22 anos, eu estava no altar. Michele estava na porta. Dos 13 anos aos meus 22 anos, foi meu tempo de cura. Então foi uma guerra muito grande, porque vinham as mentiras, as circunstâncias contrárias, as críticas, e vinham as verdades de Deus. E eu comecei a fazer parcerias com as verdades. Por muitos anos eu acreditei na mentira, que eu nunca teria amigos. Sabe, o Alex está aqui. Cara, eu sou muito orgulhoso de ter você como amigo. O Fábio como meu amigo. Sabe, Deus tem me dado os melhores amigos. Por muitos anos ninguém quis ser meu amigo, mas hoje, quando eu encontro vocês e eu sei que vocês são verdadeiros e me amam de verdade, eu celebro, porque é resultado daquilo que Deus Pai falou para mim anos atrás, que eu teria muitos amigos, e hoje eu tenho muitos amigos. Naquela noite, mais uma mentira estava caindo por terra. Deus estava me dando uma esposa, e por muitos anos eu acreditei que eu não teria uma família. Cada passo que Michele dava era como se ela estivesse pisando na mentira que eu nunca teria uma família feliz. Deus estava me dando uma família naquela noite. Eu estava muito feliz, mesmo com todas as paralisias. Dias atrás eu perguntei para ela: o que você viu em mim, Michele? Eu mal e mal andava, não falava, tinha 25 quilos a menos, eu era todo esquisito. Eu disse: você investiu na planta. E ela disse: não, eu vi em você um homem de Deus. Naquela noite, Deus me deu uma linda esposa. 1 ano e meio depois, eu estava na maternidade, estava nascendo meu filho. E eu lembro que eu levantei o João Pedro para o alto,
E eu orei ao Pai, eu disse: Pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Eu não sabia ser pai. Meu pai nunca me tocou, nunca demonstrou nenhum afeto. Então, como ser um bom pai? Só Deus para me ensinar. E Deus me ensinou a ser um bom pai, tanto para o João Pedro quanto para a Isabela. Eu falo para eles todos os dias o quanto eu os amo. O João Pedro tem 1 ano que se casou, e ele disse: pai, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Eu disse: não, filho, o pai tem muitos amigos pastores. Não, pai, eu quero que o senhor faça. E eu aceitei. Eu trouxe uma foto do meu filho casando. Pode colocar para mim. Esse é meu filho e a minha filha, né? Eu ganhei uma filha, Gabi é uma filha. E aconteceu algo no casamento do João que eu quero compartilhar com vocês. Nós moramos em Itajaí, Santa Catarina, e o João decidiu se casar em Gramado, no Rio Grande do Sul. É 6 horas de carro da nossa cidade. E ele disse para mim: pai, Deus colocou no nosso coração se casar em Gramado. Eu respeitei. Então eles alugaram uma antiga vinícola e decidiram casar em um campo aberto. E depois os convidados serem recepcionados em uma casa antiga, nesta antiga vinícola. Só que no dia do casamento do João Pedro começou a chover muito. E ele veio para mim e disse assim: pai, e agora? Eu disse: calma, filho, o casamento é só às 16 horas. Vamos orar. Até lá, Deus vai mover. Só que chegou os 16 horas, a chuva aumentou. E nós estávamos com um grande problema. Os convidados começaram a chegar e nós começamos a recepcionar os convidados nesse casarão antigo. Começamos a servir um coquetel e deu 4h30 e a chuva não passava. E deu 5 horas e a chuva não passava. E deu 5h30 e a chuva não passava. E deu 6 horas da tarde. Começou a anoitecer e muita chuva e muito frio. E eu estava muito nervoso. Então eu me retirei do local onde eu estava com os convidados. E eu fui até em uma dessas janelas. Pode deixar a foto para mim. Atrás do bolo eu fui naquela janela. E eu olhei para o campo, a chuva caía. Olhei mais abaixo, estava o carro da minha nora. Ela estava 2 horas esperando, dentro do carro. E eu comecei a orar ao pai. E eu disse: pai, é o casamento do meu filho, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E Deus falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. Deus falou para mim assim: filho, eu estou no controle de tudo. E eu quero lembrar você de algo que você esqueceu. Há 130 anos atrás, o teu bisavô chegava da Itália nesta região, neste lugar. E aonde iniciou uma família completamente destruída, eu trouxe você e o seu filho para reescrever a sua história. E Deus disse para mim assim: nunca mais haverá um alcoólatra, um violento e um abusador na sua família e na sua descendência. Quando eu abri os olhos, não tinha mais chuva. E o casamento foi lindíssimo. E por que Deus falou que nunca mais haveria um abusador? Porque há 6 anos atrás, quando eu fui escrever meu primeiro livro, Encontrei um Pai, a editora da época pediu para eu reunir minha família. E eu reuni minha família no meu escritório. Só que em um determinado momento minha mãe pediu para que os netos deixassem a sala. E eu fiquei preocupado. Será que tem alguma coisa que eu não sei? Eu já tinha escrito 700 páginas do meu livro. Eu sabia mais do que a minha mãe. Eu fui lá nos meus antepassados. E quando os netos deixaram a sala, minha mãe começou a chorar muito. E ela disse: eu preciso falar algo para vocês. E foi muito difícil ouvir a minha mãe,
Porque minha mãe disse que durante toda a vida de casada com meu pai, ela foi abusada sexualmente. Ele começava uma relação sexual 9 horas da noite e terminava só no outro dia de manhã. Eu fechei meus olhos e uma voz disse para mim: você não pode perdoar o seu pai. Seu pai era um monstro. Mas ao mesmo tempo, eu estava entrando lá no quarto do pai, quando eu tinha 14 anos. E eu vi o meu pai olhar para minha mãe, chorar e dizer: Edith, eu quero te pedir perdão pelos 28 anos que eu te fiz sofrer. Quando eu abri os meus olhos no meu escritório, eu tive um discernimento. O diabo quer me paralisar mais uma vez, porque o não perdoar é sepultar as promessas, os propósitos de Deus na sua vida. Eu abracei a minha mãe e disse: mãe, o pai já está perdoado, e nós superamos mais essa. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, uma vez que você perdoou, está perdoado. Ainda que venha outras coisas à tona, você decidiu perdoar. Porque o diabo sempre vai querer puxar relatório para te paralisar, para acabar com o seu casamento, com a sua família. Uma vez que você perdoou, está perdoado. E não adianta, se relacionou, vai ter que exercer o perdão. Isso é fato. Se relacionou com qualquer pessoa, vai ter que exercer o perdão, porque somos falhos, erramos. João Pedro eu tive com 23 anos, aos 29 anos, nasceu a minha filha Isabela. Os dois são milagres, porque Michele aos 13 anos, ela já era cristã na época, eu não a conhecia. Ela estava indo para um retiro de adolescentes, e o ônibus que estava levando os adolescentes para o retiro caiu de cima de uma ponte em Santa Catarina. Morreu a pastora da igreja e 6 amigas da Michele. E depois de 2 anos, Michele descobriu um tumor no pâncreas, que prejudicou outros órgãos da Michele. E os médicos falaram que ela nunca mais iria poder gerar. Quando casamos, tínhamos uma palavra, tínhamos um diagnóstico da medicina, mas tínhamos uma palavra de Deus e decidimos confiar em Deus. E com 8 meses de casados, Michele engravidou. Só que João Pedro, quando nasceu, ele nasceu com um furo aqui no início da coluna, e os médicos nos chamaram e falaram que o meu filho tinha hidrocefalia. Se Deus assim quisesse, tudo bem, mas não foi por falta de oração e fé. Oremos, e o meu filho nunca teve hidrocefalia. Ele foi curado, o furo fechou, para a glória de Deus. Mas quando ele tinha 6 meses de idade, Michele ainda amamentava, Michele começou a sangrar pelo nariz. No início ela começou a encharcar uma toalha de rosto, mas depois de 2 horas Michele estava encharcando uma toalha de banho. Levamos para o hospital, Michele ficou internada, e depois de 2 semanas descobrimos. Chegaram os exames da Espanha. Michele estava com púrpura e lúpus, uma doença autoimune que leva também à morte, não tem cura. Para você ter uma noção, o mínimo que um ser humano pode ter de plaquetas é 140 mil plaquetas. Conforme as plaquetas vão baixando, o sangue não vai coagulando, é como se virasse água. 10 mil plaquetas já dá hemorragia cerebral, a pessoa morre. Michele chegou a 3 mil plaquetas. Vazava sangue pelos olhos, pela língua, pelo nariz, pelos ouvidos. Ninguém podia mexer nela, porque qualquer movimento poderia romper uma veia e Michele ter hemorragia cerebral. Foi muito difícil para mim. Mas numa quinta-feira a médica me chamou e disse: Júnior, não tem mais nada que eu possa fazer por Michele, só um milagre. Michele tem uma frase no livro dela: para viver o milagre é preciso ter um diagnóstico ruim. Talvez você chegou aqui com um diagnóstico ruim, seja de uma doença que está momentaneamente no seu corpo físico, ou talvez o seu casamento não está nada bom.
Você é a pessoa mais propícia para viver um milagre. Naquela noite nós oramos, a cidade inteira estava orando por ela. E no dia seguinte a médica me chamou no hospital. E quando eu cheguei no hospital, a médica disse: corre aqui, eu não poderia te levar aonde eu vou te levar. E ela me levou no laboratório do hospital. E ela disse: com todas as medicações que eu estou dando para Michele, o máximo que ela poderia chegar de plaquetas era 30 mil plaquetas, ainda correria risco de vida. Mas Michele, de ontem para hoje, passou de 3 mil plaquetas para 231 mil plaquetas. E se continuar assim, Michele está com a doença controlada. Eu disse: a Michele está curada. Ela disse: calma. Eu disse: Michele está curada. A médica disse: calma. 2 semanas depois, a médica deu alta para Michele. E ela disse: vocês precisam cuidar, Michele não pode mais engravidar. Eu disse: doutora, nós vamos esperar os exames ainda. Demoravam para chegar porque não eram feitos no Brasil. Mas eu quero dizer para a senhora que a Michele está curada. E Deus falou que eu vou ter uma menina. Ela disse: Júnior, não seja irresponsável. Eu disse: Michele está curada. Isso tem 20 anos que minha esposa está curada. Cinco anos depois, Michele engravidou quando eu tinha 29 anos de Isabela. E tivemos a Isabela. No dia do nascimento da Michele, da Isabela, Michele estava internada porque foi uma cesárea. Então eu fui para a maternidade junto. E Michele, um mês antes, tinha recebido uma herança milionária do pai biológico. Ele deu em vida os imóveis para ela. Só que no dia do nascimento da Isabela, os imóveis foram vendidos. E a imobiliária me ligou dizendo: olha, uma única pessoa comprou os imóveis e já disponibilizou o dinheiro. Já está disponível para vocês. Meia hora depois nasceu Isabela. 3 horas depois eu subi no quarto, parabenizei a Michele pelo nascimento da nossa filha. E eu olhei para ela e eu disse: amor, você está milionária. E Michele olhou para mim e disse assim: agora você pega. Ela deu a mão para mim e ela disse assim: agora você pega todo esse dinheiro e oferta na obra de Deus. E Michele deu tudo que ela ganhou do pai biológico. Nós não tínhamos nenhuma cozinha na época, mas ela decidiu doar milhões para a obra de Deus. Uma das mulheres mais doadoras que eu conheço. Por 3 vezes, eu e Michele já doamos tudo que tínhamos, algo nosso. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo, mas nós fizemos. E eu aprendi uma coisa: eu nunca consegui dar mais para Deus do que Deus tem me dado. E aí eu fui para a semente. Toda semente chega o momento da colheita. E a colheita, Bispo Alex, sempre será maior do que a semeadura. Com aquele dinheiro nós começamos uma igreja, plantamos uma igreja na cidade. Depois de 4 anos orando, com a bênção dos nossos pastores, nós começamos a igreja. Nós começamos juntamente com a igreja algumas obras sociais. E para resumir, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato, um abrigo de crianças de 0 a 12 anos. Mais de 3.000 crianças foram destinadas a famílias saudáveis. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, temos um orfanato, um abrigo de adolescentes de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado, abrimos um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras do vírus HIV, aonde a família não quer mais. Nós cuidamos dessas mulheres até a morte. Se tiver alguma mulher na sua cidade, pode mandar para Santa Catarina, que o tratamento é gratuito, nós pagamos a conta. Eu que passei por necessidade, abrimos o mercado solidário, onde famílias carentes são cadastradas e com o dinheiro solidário, elas mesmas vão no nosso mercado e elas pegam os carrinhos e elas fazem as compras. Não é o Júnior dando um sacolão,
mas é o pai comprando a bolacha para o filho e gravando boas lembranças, porque boas lembranças podem te levar novamente ao propósito. Eu não tenho nenhuma boa lembrança do meu pai, mas isso não quer dizer que eu não possa fazer pelo meu próximo, para que ele grave boas lembranças na vida dos filhos. A vida é pura doação, e quando você entende que você está nessa terra não por você, mas por Deus e pelas pessoas, tudo muda. Você realmente vive uma vida plena e satisfeita. Eu que nunca pratiquei esportes, temos diversos projetos de esportes. Eu que tive problema seríssimo com a escola, compramos um terreno no Haiti, e a nossa missão agora é construir uma escola no Haiti. Mais de 200 crianças, nós sustentamos e pagamos estudos no Haiti. Aquele menino que não tinha amigos, hoje tem diversos amigos. Aquele menino que acreditava na mentira que não teria uma família, Deus me deu uma família. Eu quero mostrar para vocês a foto da minha família. Essa é minha família. Deus é Deus para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele menino que nunca apresentou um trabalho, aquele menino que nunca apresentou um trabalho, quis Deus que ele fosse pastor. E hoje eu lidero quase 10 mil pessoas na igreja que eu pastoreio em Itajaí. Aquele menino que aos 13 anos abandonou a escola, quis Deus que ele fosse um amigo, um esposo, um pai, um pastor e também um autor. Autor do maior best-seller que o Brasil já teve, chamado Café com Deus Pai. Não é para me vangloriar, mas é Deus. Eu não sou tão bom assim para vender quase 7 milhões de livros num país onde não tem a cultura de leitura. Sabe, quando Deus sopra, Deus faz como Ele quer. E Deus me deu a letra. É muito engraçado. Quando eu tiro um tempo para escrever, Deus vai me dando todos os textos. É algo, só quem está perto é que sabe. Sabe, às vezes quando eu ouço uma crítica ou visualizo uma crítica, porque quando você cresce, os críticos também crescem. Eu fico pensando, não tem noção do que está falando, porque só quem vive é que sabe. Se as críticas que eu recebo hoje fosse anos atrás, o Júnior com certeza estava paralisado. Mas hoje eu não estou mais aqui. Hoje eu estou aqui. Então, qualquer crítica, qualquer opinião alheia não interfere no propósito que eu descobri e no destino que eu estou seguindo. É libertador quando você sabe quem você é. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você passou, o que você tem passado, mas eu estou aqui como instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou doando a minha vida. O meu tempo é a minha vida. Eu estou doando para vocês nessa noite. Eu não estou aqui por nenhum outro motivo a não ser propósito. E o que você vai receber a partir de agora é muito forte. E eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você traga a lembrança nesse momento de como foi a casa do seu pai. Quais lembranças você tem da casa do pai? Boas ou ruins? Talvez a sua lembrança seja igual à minha, ou talvez não. Talvez seu pai não era alcoólatra, mas ele foi ausente. E como você sentiu falta ou sente falta dele? Talvez ele não era ausente, mas ele não te abraçava. E como você sente falta do abraço do pai? Como você gostaria de abraçá-lo? Talvez
Ele até te abraçava, mas ele nunca olhou nos teus olhos e disse: filho, eu te amo, filha, eu te amo. E hoje você não consegue olhar nos olhos das pessoas que você ama e declarar o seu amor, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Talvez ele não foi alcoólatra, mas ele nunca te abraçou, nunca olhou nos teus olhos e disse: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Talvez até hoje você tenha buscado um preenchimento para os seus vazios, mas nada tem te preenchido. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que você não é pelo lado de dentro. Eu não sei. Abra o seu coração. Assim como eu sempre pensava, talvez você não se ache digno, digna. Talvez até hoje você não descobriu o propósito para o qual você nasceu. Talvez você se tornou um ser deformado. Existe uma solução, existe um pai. E eu encontrei esse pai, tive a minha filiação restaurada. E você pode encontrar também. Ele se faz presente. Deus Pai marcou esse encontro para te curar.